ela é uma obra nova ou ela é uma parede existente? Este é o primeiro item que você precisa pensar, porque se você tem uma casa nova, você já consegue ir deixando tudo nas medidas que você vai ver no vídeo de hoje. Se você tem uma casa que ainda ela não é uma casa nova, ela é uma casa existente e você quer abrir um vão na alvenaria, você tem que analisar o primeiro passo. Aquela parede é uma parede estrutural? Se for uma parede estrutural, o que é uma parede estrutural? É uma parede que suporta o peso da laje ou o peso da cobertura. Neste caso, você não pode abrir uma parede assim, só chegar, chamar o pedreiro e abrir. É bom que você contrate um arquiteto, contrate um engenheiro para analisar a situação daquela parede, quais são os tipos de reforço que você vai precisar fazer para poder abrir este vão ali naquela parede. Se você tem uma parede que você analisou que ela não é estrutural, ela é uma parede de vedação, ou seja, o que é uma parede de vedação? É aquela parede que você tem pilar de um lado, pilar do outro e você tem a viga. Neste caso, é possível você fazer uma abertura nesta parede, retirar ali o pedaço que você precisa para fazer uma porta ou para fazer uma janela. Neste caso, você vai precisar olhar o que eu vou falar lá no terceiro item, que é o item a seguir, sobre vergas e contravergas. Mas no momento que você vai olhar esta parede, você precisa olhar a distância que está a parte superior em relação ali à viga, as laterais desta parede, se precisa fazer um reforço, como que está a amarração daqueles blocos, a qualidade daquela parede, se não está uma parede muito velha que você bate e começa a quebrar, de repente numa situação desta, é importante até você detonar toda a parede, fazer uma demolição total e reconstruir esta parede. Então é muito importante você analisar a condição desta parede que você vai abrir um vão. E o segundo item que você precisa observar é o tipo de fixação desta porta ou desta janela. Porque nós temos dois tipos de fixação. Nós temos a fixação por argamassa, que é aquela massa lá feita com areia e cimento, que você bate os pregos ali na madeira da janela, no caso de janelas de madeira, na madeira da porta, no caso de portas de madeira, e nos casos das janelas e portas metálicas, elas já têm umas grapas, que aquela argamassa gruda naquelas grapas ou naqueles pregos que vão lá na madeira. Esse é um tipo de fixação. O outro tipo de fixação é o de poliuretano ou a espuma expansiva. Esse tipo de fixação é uma fixação muito utilizada aí na construção civil, que também é muito boa, é muito importante, mas você precisa levar em conta o quê? Se você vai fazer essa fixação na argamassa, no caso de portas, a porta tem 2,10 metros, você considera aí 2,10 metros mais uns 3,5 centímetros da madeira ali do batente superior, eu costumo deixar com 2,17 metros de altura. Esse vão, então, do piso, lá do contrapiso, não do piso acabado, do contrapiso, antes de colocar o porcelanato. Essa medida até o topo da abertura eu deixo com 2,17 metros, é mais do que suficiente para você fazer aí uma fixação com argamassa. Se for uma fixação com poliuretano, aquela espuma expansiva, 2,15 metros já é o suficiente para você fazer essa fixação. Agora, quanto à largura, no caso da fixação desta porta de madeira, com os batentes de madeira, que você tem ali um vão, o que é importante você considerar? É uma porta de 80, por exemplo, ela tem 80 mais a largura do batente, eu costumo deixar 15 centímetros a mais, porque a gente vai ter 7,5 centímetros para cada lado, que é o mais que suficiente para você fazer o chumbamento desta porta e colocar ali a guarnição de porta, aonde vai ter o contato da madeira com a argamassa, e essa guarnição vai tampar aquela trinca que aparece entre a madeira e a argamassa, porque a madeira não gruda na argamassa. Se você vai fazer aí um vão que vai ser uma fixação com espuma expansiva,
com o poliuretano, você pode deixar aí 10 centímetros a mais, que já é mais do que suficiente. Mas se você conseguir trabalhar com os 15, vai ser também aí interessante, porque você vai ter uma largura de vão que você consegue fixar esta porta e ter ali aquele espaço da boneca, principalmente em casos de corredor, que é importante que ela não encoste nas paredes do corredor, para que você tenha espaço para montar ali a sua guarnição. E o terceiro item que eu falei aqui que é importante você verificar é a verga e contraverga. E isto também é importante naquela parede que você vai abrir, naquela janela que você vai abrir na parede que já é existente. É importante você pensar aí numa verga e numa contraverga. O que é verga e o que é contraverga? São duas estruturas que vai, uma abaixo da janela e outra acima da janela, ultrapassando no mínimo 30 centímetros para cada lado. Isso é importante porque esta verga e esta contraverga vai fazer a amarração daquele vão e não vai permitir aquelas rachaduras que você vê muito por aí acima da porta ou na lateral da porta ou na lateral da janela. Essas rachaduras são provenientes de vergas e contravergas mal feitas ou mesmo até a falta destas peças estruturais tão importantes aí na sua construção. Então verifique isso para que você não tenha essa surpresa desagradável com o passar do tempo aí da utilização do seu imóvel, da sua casa, porque você não fez a verga e contraverga. Se você vai abrir um vão para fazer a fixação dessa janela ou desta porta, você tem que pensar na instalação desta verga e desta contraverga. E ainda quanto ao tipo de fixação e a largura deste vão, no caso de janelas, eu costumo deixar sempre 5 centímetros a mais do que a janela. Então, se a janela tem 2,20 metros, eu deixo com 2,25 metros a largura do vão. Se ela tem 1,20 m de altura, eu deixo com 1,25 m. Se ela tem 1 metro de altura, eu deixo com 1,05 m. Sempre 5 centímetros para cada lado, porque vai sobrar 2,5 centímetros para fixação, tanto na argamassa quanto na espuma de poliuretano, a espuma expansiva. 2,5 centímetros é mais do que suficiente. E isso você tem que contar aí, já tirando a sua verga e contraverga, que tem que ter no mínimo aí 15 centímetros de altura de concreto armado, com as barras de ferro dentro desse concreto. Eu já vi muitas pessoas fazerem o seguinte, principalmente em portas, em vão de porta. Coloca uma madeira, coloca 2 ferrinhos simples ali em cima e coloca uma argamassa de areia e cimento. Já é o suficiente? Sim, de certa forma já é o suficiente, mas só aquela camada de 3 centímetros de argamassa é muito pouco. Você pode pôr os 2 ferros? Pode, até 2 ferros é o suficiente, porque não tem muita carga ali, não tem muita tração naquela peça. Mas deixa uns 15 centímetros de altura, porque vai ter aquela compressão do concreto, na hora que aquele vãozinho ceder. Eu costumo colocar ali uma tábua de 15, colocar a madeira embaixo, a madeira da largura do tijolo, fixar, concretar com a ferragem dentro desta verga ou dessa contraverga, que você vai ter aí uma peça resistente, vai travar a amarração da sua parede e não vai permitir que esta parede trinque. O peitoril para uma janela, para um vão de alvenaria, precisa ter o seguinte: nas janelas que estão acima, nos pavimentos superiores, 1,10 m. Mas eu costumo sempre pensar na seguinte forma: você tem que alinhar a parte de cima das janelas com a parte de cima das portas, porque vai te dar um visual mais agradável. Alinhando a parte superior, você não vai errar nas alturas dos peitoris aí das janelas da sua casa. Galera, este foi o vídeo de hoje, um vídeo super interessante sobre aberturas na alvenaria para portas e janelas. O que considerar? Falando de cidade, Ed Vieira, arquiteto.